O lixo, a água, a polícia, o ladrão, o carro, a bicicleta, o bicho, o raio gourmetizador. Na ocupação chamada São Paulo, tem sempre uma pergunta que não quer calar. Vivo na cidade, o ar é negativo, a da prisão morrendo, joga pra me enfrentar, O limite, relações lesadas, mantém um segredo, desejo de nada. Mulheres são hoje 60% dos universitários brasileiros e 53% daqueles que cursam mestrados ou doutorados, segundo o IBGE. Estiletes da mente, Entre 2004 e 2014, 24 milhões de mulheres entraram no mercado formal, uma alta de 60% em relação ao período anterior. O número de mulheres que sustentam a casa cresceu 67% desde 2004. E hoje elas são 40% dos chefes de família no Brasil. Diante desse auspicioso cenário, os mais desavisados podem se perguntar: as mulheres ainda precisam das feministas? Eu era uma menina de 11 anos, cuja vida ela girava em torno de jogos de queimada, do mundo de Bikman, Cavaleiros do Zodíaco. Mas os homens nas ruas, não. Eles achavam que já estava na hora de eu falar sobre sexo. Eles me convidavam para transar, eles comentavam sobre a minha vagina, eles me mostravam os seus pênis, e no transporte público eles encostavam no meu corpo. Desde o grande queimão dos sutiãs, a mulher teve conquistas importantes, mas reivindicações históricas seguem emperradas, como é o caso do direito ao aborto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil faz cerca de 1 milhão de abortos clandestinos por ano. Pelo menos 10% das mulheres morrem e 20% ficam com sequelas. O Brasil tem uma das legislações consideradas mais retrógradas para o tema, mas qualquer menção em modificá-la termina abortada. Para falar sobre isso, eu fui marchar com a mulherada num protesto que juntou mais de 70 coletivos feministas no vão do MASP em São Paulo. Esta é a psicóloga Renata Conde, coordenadora do MML, o Movimento Mulheres em Luta. Ô Renata, uma das pautas mais frequentes ultimamente em todo o movimento feminista é a questão do aborto, né? Sim. Por que você considera que é uma violência a mulher não ter direito a essa escolha? É porque é o corpo da mulher. O corpo da mulher não pode ser decidido pelo Estado. A mulher que tem que ter o direito de decisão sobre o seu próprio corpo. Se eu quero engravidar ou não, tem que ser minha escolha. Então é uma violência, porque é uma invasão do Estado sobre o meu corpo. Porque hoje não é difícil você pagar por um aborto nas clínicas nas clínicas que têm segurança garantida para as mulheres que têm bastante dinheiro, que pagam entre 4 mil e 10 mil reais. É um negócio que mata pobre, né? Exatamente, exatamente. São os pobres que fazem abortos do jeito mais bárbaro, como, por exemplo, enfiando uma agulha de tricô dentro do seu corpo. Além dessa pauta do aborto, vocês têm outras pautas que o Mulheres MML, né? Você tem outras pautas que vocês se batem, né? Uma delas é o lance do transporte público, né? A realidade das mulheres trabalhadoras, principalmente aqui em São Paulo, é de serem esmagadas no transporte público para saírem das suas casas até o local de trabalho. Nesse momento, enquanto elas estão sofrendo o desconforto de estarem esmagadas, elas também sofrem o oportunismo de homens que assediam. Os caras bulinando, né? Exato. Existe uma legitimação que tem página no Facebook, dos encoxadores, etc., que legitimam que os homens podem tirar prazer em relação a uma mulher que está simplesmente tentando ir trabalhar. E é muito humilhante. Ô Silvia, você fez aborto, né? Fiz um aborto, eu tinha 18 anos. Silvia Ferrara, professora e líder do MML. Eu não tinha dinheiro para fazer, mas eu tinha amigos que me ajudaram. A gente fez uma vaquinha, a gente fez uma coleta solidária de uma grana, né? Eu esperei juntar um dinheiro para poder fazer em condições um pouco mais seguras. A maioria das mulheres não conseguem nem fazer isso. A maioria das mulheres muitas vezes não tem a quem recorrer, não tem amigos, não pode contar para a família. Minha família, por exemplo, não ficou sabendo, não sabe até hoje. Talvez saibam agora assistindo a televisão. Você tem alguma esperança de ver isso legalizado a médio prazo?
dependendo do movimento de mulheres que vem avançando, talvez a gente possa, pela pressão das ruas, pela pressão das mulheres, por um avanço da consciência das pessoas, né, para verem que é uma questão de saúde pública, verem que não pode estar envolvido nisso a questão religiosa, a questão moral, nem é uma questão de saúde. As mulheres estão morrendo e as mulheres vão continuar morrendo, quer seja legalizado ou não o aborto no Brasil. Inclusive no Uruguai, que é um país vizinho, foi legalizado recentemente e a morte materna zerou por aborto. E no Brasil, o aborto é a 5ª morte materna. Todos aqueles que defendem o aborto ali com unhas e dentes, eles todos nasceram com respeito às feministas que lá acusaram que essa casa sofre pressão da bancada religiosa. Disse a elas também que Jesus era feminista, ele só não era abortista. Se você matar um mico-leão dourado, você pode ser preso como crime inafiançável. Mas uma criança pode ser eliminada dentro do ventre da mãe até a sua 12ª gravidez. E eu falo isso com legitimidade de causa, porque sobrevivi a um aborto e sou filho de uma mãe que praticava aborto. A Universidade Britânica chegou a um consenso de que o trauma feito pelo estupro, ele deixa menos sequelas à mulher do que o trauma feito por um aborto. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Somos carreiras, somos imagem. Para combater o machismo e fazer frente à ideologia ogra, um novo ativismo surgiu a partir das redes sociais e das ferramentas da internet. Coletivos de mulheres se multiplicaram também no mundo real. Um deles é o Think Olga, responsável pela campanha Chega de Fio-Fio e pela criação da hashtag Primeiro Assédio. Tudo bem? Bom dia. A Juliana, por favor. Obrigado. Oi, Fred. Oi, Juliana. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Tomar um café? Legal. Vamos sim. Esta é a jornalista Juliana de Faria, fundadora do Think Olga e autora do livro Meu Corpo Não É Seu. Oi, Juliana, me fala uma coisa. Tá certo quando a gente fala que tem um novo feminismo que apareceu e tal, ou sempre teve aí... Tá. Bom, eu não costumo chamar esse feminismo de novo feminismo. Eu acredito que são as mesmas lutas. É claro que a gente avançou bastante nas temáticas, mas as dificuldades, os desafios são os mesmos. O que a gente vê agora é um novo momento. E ainda mais porque a internet ela traz uma mudança, né? Uma forma da gente se comunicar. É um lance de... A internet deu um gás, né? Isso. Quer dizer, juntou as pessoas, né? Exatamente, conectou mesmo as pessoas, né? Então, conseguiu trazer várias mulheres de diferentes backgrounds, em diferentes lugares do país, em torno do mesmo assunto. E isso fortaleceu e popularizou. Mas eu acho que é o mesmo feminismo. A campanha que vocês fizeram daquela hashtag do primeiro assédio, né? Onde as meninas relatavam histórias de primeiro assédio, né? É muito impressionante aquilo, né? Bom, o que eu sinto é que a gente já está discutindo assédio sexual de uma forma muito, muito mais responsável. Quando a gente começou a Chega de Fio-Fio, 2 anos e meio atrás, algumas matérias de grandes portais que falavam sobre a campanha ainda vinham com culpabilização da vítima, tiravam sarro da campanha, usaram a palavra mimimi, né? E hoje, no ano passado, quando a gente veio com a primeira assédio, toda a campanha foi reportada de uma forma muito, muito responsável. Foi realmente uma catarse. As mulheres estavam falando sobre abusos que aconteceram na infância, às vezes de pessoas muito próximas, como pai, irmão, tios. Eu acho que isso era muito chocante também, né? Porque, em geral, o primeiro assédio, sei lá, as pessoas eram todas crianças, né? Muito jovens, né? A gente fez um estudo entre 3 mil histórias recebidas pela hashtag e traçou uma idade média. Então, entre essas mulheres, a idade média do primeiro assédio é 9,7 anos. Então, entre 9 e 10 anos, a mulher sofre um assédio ou um abuso. Pedofilia, né, velho? É uma isso loucura, é um absurdo, né? Qual que é o limite entre isso, a cantada, o que é ok, e a violência? O limite é absolutamente claro que é o consentimento. Com consentimento, meu Deus, façam tudo o que vocês quiserem, entre 4 paredes, na rua, na chuva, na fazenda. Mas sem consentimento, a sua abordagem, por mais bem intencionada que seja, pode assustar, pode dar medo, pode humilhar, porque você não sabe quem é essa pessoa. Tem um termo que a gente passou a ouvir muito das mulheres, que é a objetificação da mulher, né? Você explica para mim direitinho
o que é isso? Se você não enxerga a complexidade humana desse ser, dessa mulher, você está objetificando. Então, se você acha que tudo bem passar a mão na bunda de uma mulher, é porque você acha que ela vale a mesma coisa que essa mesa. Passei a mão aqui, ela não vai ter sentimento nenhum, nem medo, nem desgosto, né? É mais ou menos esse tipo de relação. E às vezes, falando da publicidade especificamente, objetifica a mulher de uma forma muito, muito clara, como coloca ela num anúncio, às vezes seminua, às vezes só segurando o produto, como se ela fosse uma mesa mesmo, né? Um criado mudo. Tem muita mulher machista? No meu entendimento, não é que ela é machista, porque se ela reproduz esse discurso, na verdade, ela também está quebrando as próprias pernas, sabe? Ela não consegue ganhar nada com isso. Uma das primeiras mensagens violentas que eu recebi foi de uma mulher, e ela dizia assim, eu quero que essa pessoa que inventou a chega de fio-fio morra estuprada, uma mulher. Então, eu fiquei muito chocada, porque inocentemente, quando eu comecei a Think Olga e a Chega de Fio-Fio, eu achei que eu já ia sair com 50% da população me apoiando, as mulheres, né? No próximo bloco, e se você, macho alfa, tivesse que sair do trabalho no meio do dia para buscar seu filho na escola? Isso não acontece porque a sua mulher se vira, é ou não é? Vivo na cidade! As mulheres ainda precisam das feministas? Esta é a pergunta que muitos ogros se fazem quando são confrontados com as mulheres ativistas. Como o jornalismo nos ensina a ouvir sempre o outro lado, propus um Skype com a filósofa e mestre em ciências da religião, Thalita Carvalho, uma mulher que tem bode das feministas. O problema atual do feminismo, da maneira como o movimento está hoje em dia, e acho que isso de alguma forma é acentuado pelas redes sociais e pela agressividade e violência das redes sociais, é que acaba reproduzindo um tipo de opressão, para usar a linguagem feminista, que elas dizem ser contra. Então, o meu problema hoje com o feminismo é a maneira como ele se posiciona com as próprias mulheres, de ter trocado um modelo de mulher que oprimia, que é o modelo do passado, por um modelo atual de mulher que também oprime. Então, apesar de no discurso dizer que é livre para escolher, não é bem assim na prática. Eu acho que não é necessário também. Eu acho que as pessoas podem se organizar de outras formas, em busca dessas pautas que favorecem ou não as mulheres. As mulheres, pelo menos as mulheres que organizaram o Chega de Fio-Fio, se sentem, na verdade, ali ameaçadas. É um país que tem muito estupro, enfim, e que isso talvez seja, assim, muito, muito opressor, né? Ultrapasse o sentido da cantada, né? E elas pleiteiam aquela sim, ok, a cantada, mas a cantada que seja permitida, que tenha antes uma permissão daquela mulher para que ela aconteça, né? Olha, eu acho bastante delicado entrar numa questão como essa, porque você está, na verdade, discutindo um problema bastante grave de violência, que é estupro. Então, acho bastante delicado fazer esse salto entre a cantada e o estupro. Então, me parece assim que talvez esse tipo de campanha ajude de alguma forma, talvez psiquicamente, algumas mulheres a sentir que estão fazendo alguma coisa a respeito. Mas eu não sei efetivamente qual é o impacto de uma campanha como essa, senão de alguma forma restringir talvez a maneira como homens e mulheres se relacionam, tentar de alguma forma educar a maneira como homens se relacionam com as mulheres. Bater em mulher é onda de otário. O problema do machismo e da mulher ser apresentada toda hora como essa picanha, esse colchão duro, é que isso pode sim levar à violência. Entre 2006 e 2013, 106 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, o que deixa o país em 5º lugar entre os 83 que têm esse tipo de estatística, segundo a ONU. Pus as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E os agressores, em 70% dos casos, são pessoas próximas, gente de casa. No dia em que eu fui ao fórum tratar da violência doméstica, uma juíza tinha sido atacada por um homem. Uma infeliz coincidência. Vocês ouviram? Tá filmado. Tá filmado isso aí? Comigo não, violão. Encara que mamãe beijou, Zé Ruela, nenhum bota a mão, hein? Olá. Tudo bem? Tudo bem? Bom, vamos entrar. Tudo bom?
Tudo jóia. Esta jovem promotora de justiça é Silvia Chaquian de Toledo Santos, coordenadora do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Ministério Público de São Paulo. Tudo isso aqui são processos, né? Isso aqui são processos. Como é que, assim, eu queria saber quantos processos você tem em mãos, assim, como é que a gente mede isso? Eu não sei te dizer o número de processos, quilo, né? Mas por quilo, mas aí a gente tem que pensar nos virtuais, os processos eletrônicos, né? Porque estamos aí numa fase de transição do processo físico para o processo eletrônico. Então, além de tudo que está físico nas varas e nas promotorias de violência doméstica, tem também aqui no sistema um sem número de processos. Realmente, as varas de violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, e são 7 no total, 6 regionais e uma aqui central, são abarrotadas de processos. Silvio, o que aconteceu com a Lei Maria da Penha? Porque ela foi instituída em 2006, né? Isso. E de lá para cá os números de violência contra a mulher aumentaram, né? O que aconteceu? Deu errado? O que foi que rolou? Essa é uma inverdade, os casos não aumentaram. Na verdade, esses casos se tornaram, a partir do advento da Lei Maria da Penha, de conhecimento público, de conhecimento da justiça. Houve um tempo em que a mulher sofria calada dentro de casa, sem conhecimento dos seus direitos, sem compreensão dela própria como sujeita de direitos, sem identificação daquele comportamento abusivo, violento, como crime, como violência, e muitas vezes sequer sabia onde procurar ajuda. Tem muita mulher que acha, talvez, que a situação dela é normal, né? A gente tem que analisar quais são as causas, as raízes da violência contra a mulher. E as causas sociais desse tipo de criminalidade, de violência, estão muito relacionadas à nossa sociedade patriarcal, de expressões machistas, onde a violência de gênero ainda é muito naturalizada. E foi durante todos esses anos. A história demonstra isso, de que a violência contra a mulher sempre foi restrita a 4 paredes, a família compreendida como um lugar sagrado, de não intervenção, não interferência da justiça, da própria sociedade, com as frases que todo mundo conhece, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou seja, naquela briga, naquela violência que acontece dentro de casa, a justiça não deve se importar. Essa omissão, essa tolerância, negligência do Estado e da própria justiça, ao longo dos anos e ao longo da nossa história, só contribuiu para o silêncio dessas mulheres e para o incremento dos índices de violência. As feministas, elas são aliadas da justiça, Sem assim, dúvida. nesse caso? Para você, é importante que existam essas mulheres fazendo barulho? Mais que aliadas, o movimento feminista, os movimentos sociais são importantíssimos, já foram, sempre foram, historicamente, todos os avanços que nós conseguimos foi graças ao apoio, ao incentivo, à luta dos movimentos sociais de mulheres. A própria Lei Maria da Penha é fruto dessa mobilização social e esse foi um grande avanço. A Lei do Feminicídio também. Todas as políticas públicas conquistadas em prol da defesa, da garantia dos direitos das mulheres, também se deve à luta dos movimentos sociais. E esse é o grande incentivo que eu vejo hoje e motivação para nós que trabalhamos contra e no enfrentamento a essa chaga social que é a violência contra a mulher. Ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Tudo bom? Perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que as mulheres ainda precisam do feminismo? Sim, até porque não é nada fácil andar hoje em dia pelas ruas e não sentir medo de ser assediada, de ser estuprada. Ainda mais o sutiã, de né? violentada. E vocês vão queimar o sutiã em algum momento? Não, né? Isso aí é anos 60, né? Na luta por mais direitos e saúde das mulheres com deficiência. Tá certo. Vocês se sentem duplamente discriminados de ser mulher e deficiência física. É uma dureza mesmo, né? Depende de quê? Você pode me discriminar. Tudo bem. Mas eu não vou fazer isso não, viu? Não, acho bom, porque com esse símbolo aqui, acho bom. Se eu fizer isso, acho eu não bom. tô condizente comigo, não. Não, Né? se você me discriminar,
depende de mim ver ou não ver essa discriminação. Entendi. Eu não vejo. Eu falo pra você que eu nunca fui discriminada. Nem como mulher, nem como deficiente. Como deficiente, eu tô falando. Como mulher todo dia. Mesmo? Quando uma mulher A violência contra a mulher não é apenas física. No mercado de trabalho, ela ganha em média 76% do que ganha um homem para fazer a mesma coisa. No ranking mundial de desigualdade salarial entre gêneros, o Brasil ocupa a posição 124 entre 142 países listados. A mulher ainda sofre discriminação por ser mãe e, de repente, precisar desfalcar o time em razão da licença maternidade ou algum problema em casa. Por isso, um grupo de mulheres se juntou para dar uma banana para o patrão e montar cada uma o seu próprio negócio. Na reunião do grupo, eu me senti o próprio infiltrado. Acabou. Você deixa eu fazer uma pergunta? Eu sou um intruso aqui, né? Quantas de vocês tiveram que empreender alguma coisa ou estão interessadas em empreender alguma coisa por absoluta necessidade? Porque era inconciliável a vida de vocês antes, numa empresa comum ou sendo funcionária com as crianças? Quem não? Vocês podem falar assim muito rapidamente, muito telegraficamente, o que cada uma foi fazer? Eu sou coach e consultora de negócios. Sou publicitária em uma agência de publicidade. Em uma marca de biquínis e roupas. Eu sou jornalista e fotógrafa. Eu produzo e forneço lanches para adultos e crianças. Trabalho com as grávidas e as mulheres encostadas. Sou arte educadora e eu faço crochê. Eu faço festinhas infantis sustentáveis. Eu tenho uma marca de artigos infantis e tenho também uma produtora de projetos audiovisuais e multimídia. Alternativa! Eu voltei da minha licença maternidade, fui demitida e o que me falaram era, mas pensa agora, você está com duas crianças, uma mulher quando tem filho, em uma hora o tempo dela rende como 5 de quem não tem filho, porque você tem que fazer a coisa virar. E as empresas não olham isso. É ruim a mulher ter filho porque ela vai faltar, mas gente, era pro homem estar faltando também. Era para todos, dos dois, gente, filhos são de duas pessoas. Por isso que é tão importante a gente, mães empreendedoras, se unirem, porque a gente não tem apoio. As pessoas já olham pra gente torto. Então é importante essa troca, a gente estar sempre juntas, trocando as experiências, aprendendo umas com as outras e cada vez fortalecendo o nosso negócio pra gente conseguir crescer. Bom, acho que é isso. Obrigado. Obrigado por me receber aqui. Parabéns, viu? Ô, velho, você vê como é que esses depoimentos são verdadeiros, né, cara? Hoje de manhã, Fabi virou pra mim, minha mulher virou pra mim e falou, porra, hoje dá pra você pegar o Francisco, que hoje ele fica no integral e é 5 da tarde, né? Hoje dá pra você pegar o Francisco? Falei, não, hoje não, cara. Hoje não dá pra mim, não. Hoje não dá pra mim, ponto, saca? E ela também trabalha, né, velho? É tipo, foda-se, saca? Hoje ela vai lá. Como é que ela vai sair lá pra estar lá às 5 horas da tarde? Ah, bicho, como é que eu me sinto, né, cara? Você ouve todas as mulheres falando assim, você fica até um pouco envergonhado, né, cara? Mas, no fundo, também aquele sentimento de homem, né, cara? De que, a coisa é assim mesmo, né? Como é que eu não vou fazer? Como é que eu vou falar, pô, não posso gravar? Como é que eu vou te falar, né, velho? Você é o diretor da parada, como é que eu vou te falar? Ligar pra você e falar assim, ô, velho, hoje não vai dar pra eu ir na gravação até tal hora, porque eu tenho que pegar meu filho. É aquilo que aquela menina tá falando, né? É esquisito, né, velho? Se eu te falar isso, é esquisito, né? Talvez seja mais natural pra Fabi falar, então ela fala e fica por isso mesmo e é assim mesmo, né? Tá errado, né, velho? Não tá errado. Você acha que as mulheres ainda precisam das feministas? Eu acho que o mundo precisa das feministas. Esta é Camila Conte, sócia fundadora do Maternativa, um grupo de incentivo ao empreendedorismo feminino. O feminismo, ele traz, na verdade, esse desconforto pra gente. Porque quando você começa a ler, a se envolver, a conversar com mulheres que são feministas, outras questões começam a surgir.
E aí você começa a entender que, na verdade, tudo aquilo, né, que a gente vive, entende, aprende enquanto menina, que precisa ser desconstruído. E não é desconstruído para que as mulheres se sobreponham aos homens. Precisa ser desconstruído para que a sociedade tenha igualdade, para que a gente tenha realmente igualdade de direitos. É ele que nos dá força para enfrentar justamente todas essas situações cotidianas de machismo, entendendo que não é assim que tem que ser, está errado. Né? No meu caso, né, o feminismo ele me ajudou a entender que as coisas que eu considerava corriqueiras, comuns, né, que é assim mesmo, que não são. E eu acho que o feminismo pode ajudar os homens no sentido deles também desconstruírem algumas coisas, né? Quando você começa, por exemplo, eu tenho um filho, menino, né? Eu não tenho a pretensão de incutir nele nenhuma ideologia, mas eu acredito que por meio do meu exemplo, do meu comportamento, que eu vá transmitir alguma coisa positiva para ele nesse sentido, né? Porque essa desconstrução masculina também é urgente, né? O feminismo é uma luta das mulheres, mas a desconstrução, ela é do todo, ela é do coletivo. Acho que é uma luta de todo mundo. Sim. Todo grande homem precisa de uma grande mulher. Todo grande homem tem uma mulher por trás. Em geral, essas frases aparentemente agradáveis são horríveis, porque querem dizer basicamente o seguinte: todo homem precisa de uma mulher na cama ou no fogão para apoiá-lo enquanto ele prospera. Ah, coisa feia, hein, Shrek? Não é nem as mulheres que precisam das feministas. Os homens é que precisam delas, para tomar umas invertidas e ver se abrem suas cabeças. O mundo tá chato com essas feministas? É melhor rever seus conceitos, ou vai ficar pior.